agora, G4, nós vamos fazer uma atividade no nosso livro Letrar, na página 34 e 35. Vamos lá, turminha? Nós vamos, olha, colocar a história em ordem do lobo e os 7 cabritinhos. Nesses quadros aqui, turminha, nós vamos colar os adesivos, que tá lá no nosso material de apoio, lá na página 15. Ó, tá os adesivos, turminha. Ó, os adesivos dos cards do cenário, turminha. Vocês vão destacar e vocês vão colar, turminha, na ordem que acontece a história. Então, o que acontece primeiro? Vai lá e destaca no adesivo e cola aqui. E depois, o que acontece? Vai lá no material de apoio, destaca o adesivo e cola aqui. E por último, o que acontece no final, turminha? Turminha, colou aqui as 3 cenas, vocês podem desenhar os personagens que estão, né, que aparecem nela. Certo, turminha? Pode desenhar o lobo, os cabritinhos. Lembrando que tem que observar muito bem o cenário da história. Certo, turminha? E aqui, que tal em vocês criar uma nova versão para a história O Lobo e os 7 Cabritinhos? Conte aí uma nova versão, ó. Vamos dar os nomes aos cabritinhos? Vamos dar nome a eles? Para os 7 cabritinhos, hein? Ó, contar o que eles fizeram em casa na ausência da mamãe. O que será que os cabritinhos ficaram fazendo lá, hein? Quando a mamãe deles estava lá no supermercado, hein? Criar outros disfarces para o lobo. O lobo, lembra que ele colocou a mão dentro de um pote de farinha de trigo, de um saco de farinha? Então, qual outra coisa poderia o lobo ter feito, hein? Qual outro disfarce ele poderia ter usado? Finalizar a história com uma grande festa. Que tal, hein, turminha? Relatar como viveram sem o lobo por perto. E aí, turminha? Essas são as dicas que você pode estar modificando aí a versão, né, da história O Lobo e os 7 Cabritinhos. Pode escrever ou desenhar aqui, turminha, tá bom? E aí, turminha, nós vamos virar a página. Nós vamos fazer palavras de cá para lá. Observe que tem umas palavras aqui que estão faltando algumas letras. E essas palavras são de alguns personagens das histórias que nós conhecemos. O Soldadinho de Chumbo e o Lobo e os 7 Cabritinhos. Aqui, turminha, então, estão os nomes, né, de alguns personagens. Para você completar as palavras, né, os nomes, você pode utilizar, turminha, os cards, né, da história. Você pode pegar aqui, ó, um exemplo. A primeira palavra começa com L. Então, qual personagem aqui dos cards começa com L, turminha? Lobo. Olha lá. L-O-B e o final, a última letrinha é o O. Então, complete com a letrinha O aqui de lobo. Esse aqui é o personagem da história O Lobo e os 7 Cabritinhos. Aqui a mesma coisa. Qual palavrinha tem o X, hein, turminha? Ó, qual personagem no nome tem o X? Ó, qual personagem, turminha? Ó, peixe. Então, vamos ver quais letrinhas estão faltando lá no nome dele. Então, turminha, você vai fazer isso, ó, com todos os nomes dos personagens. Você vai encontrar aqui nos cards e vai completar os nomes que estão faltando. Certo, G4? Então, façam e mande fotinha pra testar aqui ver. Um beijo.